pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso novo quadro do nosso canal do YouTube, que é o Papo de Projetistas, que, como o nome sugere, é um espaço para a gente poder falar de quê? De projeto, né? Sem enrolação, cases reais aí, situações reais de projeto. Pessoal, hoje a gente conta aqui nessa estreia, né? Eu tô tão feliz, eu acho que vocês estão vendo, né? Porque realmente era um desejo nosso muito grande de criar esse canal, esse espaço para a gente conversar, né? Eu me apresentando, né? Sei que a maioria já me conhece, mas eu vou reforçar. Meu nome é Michele, sou engenheira civil já há 12 anos aqui na UTQI, né? Hoje eu estou como especialista de inovação e produto na empresa, faço parte aí da equipe, então, que desenvolve os produtos, os conteúdos, né, e tudo aí que vocês que vocês consomem nosso, né? E eu vou estar aqui, então, hoje com o meu primeiro grande convidado, uma satisfação enorme receber aqui o Nivaldo, né, que é engenheiro civil também, mas eu vou deixar ele se apresentar, porque senão não tem nem graça, né? Vamos lá, Nivaldo, se apresenta aí pro pessoal. Olha, só tenho a agradecer, na verdade, o convite de vocês. Quando eu recebi, tu me chamou para fazer ali o convite para participar desse quadro, né, desse programa aqui no canal do YouTube. Achei sensacional a ideia, porque compartilhar projetos que a gente faz é muito legal e as pessoas poderem aprender alguma coisa ou verem as dificuldades do projeto é muito bacana. E daí vocês me convidaram, eu estou sempre aí tentando aparecer já com a AutoQI, né? Mas assim, para quem não me conhece, meu nome é Nivaldo, sou engenheiro civil, formei em 2009, mestre em estruturas, formei na Univale em 2009, mestre em estruturas, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2019, e trabalho com projetos estruturais desde 2008. Então, estamos entrando aí em 13 anos de projeto estrutural. Dentro desse tempo, já fizemos muita coisa aqui, não é brincadeira, muito projeto estrutural diferente. Verdade, gente, o Nivaldo é super especialista, por isso aqui com a gente, né? Gente, eu deixo só comentar com vocês, né, que eu nem sei se eu deixei isso muito claro nas redes, né, mas eu vou aproveitar o momento aqui. A ideia desse quadro, né, ele é cheio de propósitos, né? Não é só ser mais um evento online, uma palestra, não é isso. Vocês vão ver que nem vai ser palestra, vai ser uma conversa mesmo. A ideia desse espaço aqui é justamente a gente poder compartilhar boas práticas, né, pessoal? A gente tem visto aí a nossa engenharia um pouco desvalorizada, né? Às vezes algumas coisas acontecendo e a gente tem essa missão mesmo, né? Que a gente enxerga isso como uma missão nossa mesmo, de compartilhar boas práticas. Então, foi uma forma da gente poder fazer isso, né? Trazer pessoas que são competentes, que fazem bons trabalhos e poder compartilhar essas soluções que elas empregam, né? Então, a ideia foi essa e, claro, né, pessoal, também promover vocês. Vocês que eu digo vocês mesmos, tá? Porque eu tô assim, ó, eu tô de olho no trabalho de vocês, nas redes aí, e vou chamar pessoas para participar junto com a gente, para trazer os seus trabalhos também. Então, vocês que estão nos assistindo podem estar aqui do outro lado numa próxima oportunidade. Então, a ideia é também promover o trabalho de vocês, né? Mostrar para as pessoas, às vezes, formar uma rede mesmo, né? Forte aí de projetistas. Hoje eu fiz um stories que eu falava justamente isso, porque é exatamente essa a ideia, tá, pessoal? Eu já, inclusive, vi no chat aqui, ó, o pessoal comentando de criar um grupo de WhatsApp. Acho bem interessante, tá, pessoal? Criem o grupo aí, já me coloquem aí, eu e o Nivaldo, né, Nivaldo? É verdade. E assim, ó, pessoal, então a ideia é essa, a gente criar esse networking mesmo, né, e poder compartilhar aí coisas interessantes, né, bons aprendizados, tá? É interessante que ninguém cresce sozinho, né? Então, essa ideia, ela forma uma comunidade. Então, se vocês forem pensar, assim, é difícil, às vezes a gente não entende as dificuldades que tem no projeto. E a ideia, pelo que eu percebi, é formar uma comunidade forte de calculistas que vão crescer junto. Então, a gente vai trocar ideias exatamente sobre os projetos estruturais. Assim como hoje eu vou falar de um projeto que a gente fez no escritório, as dificuldades que teve, às vezes vocês podem nunca ter imaginado que tinha esse tipo de desafio, assim vão vir outros projetistas e a gente vai ver outras dificuldades apresentadas por aqueles projetistas e aprender muito. Então, a ideia é essa troca de conhecimento para todo mundo crescer junto, né? Uma comunidade forte de calculistas.
Exatamente, Nivaldo, muito bem colocado. E assim, gente, antes da gente começar no conteúdo, a gente já vai começar, a gente sabe que o tempo de vocês é super precioso, né? Mas é que eu tô vendo tanta gente aqui com a gente, nós temos 111 pessoas no momento, e esse número só tá aumentando aí rapidamente, né? Eu sou obrigada a dar as boas-vindas, né? Comentar com vocês aqui a nossa felicidade, satisfação de estar recebendo vocês. E eu tô vendo aqui, se vocês puderem colocar no chat, né, da onde que vocês são, até para a gente saber também os lugares aí, mas eu já estou vendo que vocês já estão fazendo isso, né? Uma das coisas que eu adoro aqui nesses eventos ao vivo é justamente essa interação. Então, estou vendo que ela já está acontecendo e eu já estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço das redes, né? Ou de outros momentos, outros eventos. A gente tem aqui, por exemplo, se liga lá, Nivaldo, olha só onde é que a gente está. Itajaí, pertinho de ti aí, Nivaldo. Campo Mourão, tá? O que mais? Iguatemi, Pato Branco, São Luís do Maranhão, Belém, região de Jaú, Bauru, Salvador, temos Uruguai, estamos internacionais. Muito bem. Salvador, que eu já falei, Bahia, Brasília, Ourinhos. Nossa, a gente tem realmente um grupo forte aqui de todos os lugares, o que é interessante, né? Porque a gente sabe que, dependendo da região do Brasil, até as nossas soluções, elas mudam, né? De acordo com o que a gente tem de insumo na nossa região e tal, o próprio tipo de trabalho, assim, que a gente vê que, às vezes, uma região é de um jeito, outra de outro. Então, também isso acaba influenciando, a gente pode ampliar a nossa visão aí, tendo pessoas de bastante lugares, né? Bom, São Paulo, temos o Marcos de Floripa, que nem eu, né? Tá frio aqui, né, Marcos? Mas é isso, gente. A gente tem realmente muita gente aqui. Fiquem à vontade para convidar os amigos também. Eu espero que vocês gostem, tá? Bom, gente, é isso. Eu falei alguns nomes aqui, né? Me perdoe se eu não falei tanto, porque tem bastante. Gente, olha só. O Nivaldo, hoje, ele é a grande estrela aqui, né? Na verdade, todos os nossos convidados vão ser as grandes estrelas. A gente aqui é só o amador aqui, o figurante aqui, né? Então, o que acontece? O Nivaldo vai conduzir a conversa, tá? Só que eu vou estar acompanhando no chat. Meu papel hoje é fazer a ligação de vocês com o Nivaldo. Então, eu vou estar acompanhando no chat. E o que vocês tiverem de dúvidas, vocês vão colocando ali, porque o Nivaldo hoje está bem animado para responder todas as perguntas que ele falou. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Nivaldo, eu quero saber que projeto, eu e todo mundo, né? A gente quer saber que projeto que tu trouxe aqui para a gente hoje. Qual foi o ponto de start aí do teu projeto? Como é que tu começou a tua solução? E comenta aqui com a gente, então. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês de um projeto que a gente desenvolveu aí em Floripa, né? Em Jurerê Internacional, na Praia de Jurerê Internacional. E é interessante que, como tu comentou, cada região do país que a gente vai, a gente tem soluções diferentes, né? Então, eu vejo muito isso também tem a comunidade ali, estruturas da prática, e tem gente de tudo que é lugar. Então, às vezes, o pessoal, como tu falou aí, do Nordeste, tem muita gente do Nordeste, tipos de fundação diferentes que eles fazem daqui, sistema de construção mesmo, muito tipo de laje igual lá que não é utilizado aqui, às vezes, com tanta veemência. Então, isso é bem interessante. Então, para as pessoas que são de tudo que é lugar, vai ser interessante ver uma solução que a gente fez aqui. Pode ser aplicada em qualquer lugar, claro, mas foi aplicada em um case de uma obra que a gente desenvolveu aqui no escritório, muito específica. E o ponto de partida dessa obra, ela era exatamente vãos, né? É uma obra que não tem pavimentos repetidos, muitos pavimentos repetidos. É uma obra com ambientes grandes, com muita liberdade arquitetônica. Então, o ponto de partida principal eram vãos, né? A gente precisava de vãos. Obrigado. A gente precisava de vãos para... Não tinha continuidades, por exemplo, de alinhamento de parede para fazer vigas, então a gente tinha as lajes grandes, vãos grandes, pilares bem espaçados, pilares grandes. Então esse foi o ponto de partida básico, liberdade arquitetônica e até liberdade mesmo para quem compra um apartamento, poder fazer alguma alteração, não ficando limitado pela geometria da estrutura que existe lá, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês do Vitra, não sei se vocês já estão vendo, então aqui, ó, o Vitra foi construído pela CFL Construções, né? A obra finalizou há pouco tempo. Tem aqui, já fazendo merchan, quem quiser dar uma olhada ali no site do escritório, bcprojetos.com, tem um portfólio lá, tem bastante coisa.
e enginivaldo.com.br e o Instagram, @enginivaldo. Então, sigam aí nas redes sociais. Sigam lá, pessoal. Então, aqui, ó, essa é a obra em questão, essa é a maquete eletrônica do projeto arquitetônico que a gente desenvolveu. Vocês podem ver que ela é uma obra, né, ela é uma obra de alto padrão, então, exatamente não era qualquer solução que a gente podia fazer para exatamente não limitar aquele cliente que ia comprar o apartamento. Padrão Jurerê, né? Padrão Jurerê, né, pessoal? Quem já esteve aqui em Jurerê já entendeu o que o Nivaldo está falando, né? Não é padrão Jurerê, é padrão Jurerê internacional. Ainda tem isso. Então, vocês podem ver que tem a pele de vidro aqui na frente, então tem toda uma questão de vigas recuadas, tem um pergolado enorme que a gente fez depois em estrutura metálica, que foi anexa à estrutura de concreto, uma piscina enorme aqui, essa piscina logo do lado tem subsolo, então essa piscina descarrega, a dia dela descarrega a tensão na contenção que tem do subsolo, então a gente teve que prever a carga, né, uma sobrecarga nas paredes de contenção. E aqui uma outra fachada, os apartamentos Garden ali embaixo, com spa e tal, algo bem diferente, assim, né? Algo bem, digamos, um altíssimo padrão, e para isso teria que ter uma estrutura que conseguisse dar liberdade para quem fosse adquirir um imóvel. E aqui a gente tem uma imagem, ó, essa aqui é a imagem do 3D da maquete, aqui já é da execução. Então a gente vê a execução do subsolo, essa laje ela tem pavimento subsolo, nessas maquetes ela não aparece, a gente não sabe, mas pode ver que já começa com o apartamento no térreo. Então onde é que esse pessoal vai botar as vagas de garagem, os carros? Altíssimo padrão, não vai ter uma vaga de garagem ou duas só a cada apartamento, tem muita vaga de garagem. Então, acaba que aqui a gente tem um pavimento subsolo de aproximadamente 2.000 metros quadrados, na projeção inteira da edificação. E daí vocês podem ver ó, a concretagem do subsolo aqui sendo feita, uma laje com armadura dupla, que eu já vou entrar aqui na frente para vocês sobre o motivo e tal, mas para chamar atenção, ó, laje do subsolo, tudo rebaixado, as contenções lá atrás, dando a volta na obra. Aqui uma outra imagem das contenções, né? E aqui a vista superior. Aqui a gente já tem uma imagem da execução de umas atividades mais avançadas da estrutura, né? Então, lá no começo foi o subsolo, aqui já é a execução da estrutura mesmo dos pavimentos superiores. Então, tudo laje com cubeta, cubetas grandes, lajes de espessura grande, 40 centímetros, lajes com muito vão. Vocês podem ver que tem um capitel aqui, então uma laje apoiada em pilares e em vigas, então tem trechos que se apoiam em pilares, mas como a laje é muito grande, precisa de um apoio intermediário em viga, em pilar, né? Outra imagem aqui, né? Então é a mesma concretagem, só que de ângulos diferentes, e aqui já a estrutura toda erguida, entrando na fase de tijolamento, começa aqui, mas para vocês terem uma ideia de como foi feita a execução. Essa laje é muito espessa, né? Então ela demanda uma quantidade de concreto grande. Tem uma coisa interessante que assim foram cumpridos todos os critérios de norma de desempenho, etc. Eles fizeram um ensaio em lajes em outras edificações, porque como é laje nervurada, geralmente o pessoal faz laje nervurada de 5 centímetros de espessura de capa, né? E o 5 acaba que não cumpre bem o desempenho da acústica, né? Acaba passando o som de um pavimento para o outro, né? Bastante som. Então, essas lajes nervuradas, elas têm 10 centímetros de capa. Então, já é uma laje mais espessa, com mais peso, também é algo bem interessante. E aqui é a imagem da obra acabada. Então, a obra é bem nessa esquina. Todos esses prédios aqui para trás são da CFL também. É o Coei, que tem aqui para trás, um outro empreendimento. Esse aqui é o Vitra que foi feito. Só te interrompendo, esse negócio que tu falou da laje é a típica questão que pode e deve quando a gente está falando de um projeto de alto padrão, né? De uma estrutura de alto padrão, né? É aquela liberdade que, às vezes, quando a gente tem que economizar um pouquinho, já é mais difícil de justificar, né? Uhum. Mas, quando a gente está tratando de um projeto, né? Uma estrutura, um empreendimento de alto padrão, ele não só é justificável, como ele é necessário, né? É isso que se espera de uma estrutura de alto padrão. Então, também é importante a gente deixar isso. Às vezes, a nossa solução, né? Eu sei que quem projeta sabe muito bem disso, né? Mas para quem está começando e está nos acompanhando aqui,
a questão do padrão das nossas obras, ela interfere totalmente na nossa solução estrutural, né, Ronaldo, né, Nivaldo? Exatamente. E assim, a gente tem que avaliar a questão de valor agregado, né? A gente tem o valor agregado em obra de pequeno padrão baixo, que a pessoa tem que economizar onde dá para conseguir tirar aquele valor, que não é o caso aqui. Aqui o valor agregado do imóvel, por causa da localização e por causa do padrão do empreendimento, ele é muito alto. Então não dá para a pessoa estar dormindo ali e ter um salto alto andando em cima, por exemplo, entendeu? Exatamente. Essas questões assim, liberdade arquitetônica no apartamento. Então, se quiser fazer alguma alteração, não tem uma viga que vai ficar aparente ali depois e fica cortando o meio da sala, por exemplo, porque ampliou a sala e tal. São apartamentos grandes. Então, aqui é uma questão que o valor agregado na unidade é muito alto, que compensa fazer uma estrutura mais arrojada, tudo isso, porque para ter liquidez, né? Para a gente conseguir aquela liquidez. Eu comentei ali do ponto de start do projeto, então esse já é um ponto de start, né? Ter atender a esses objetivos que são bem específicos aí de empreendimentos de alto padrão, né? Que aí engloba uma demanda bem específica, né? Aqui é uma demanda bem específica. Exatamente. E aqui a gente tem as imagens da obra terminada, então vocês podem ver que ficou realmente muito igual da maquete eletrônica. Ficou muito bacana, a piscina aqui. Então, basicamente dessa obra que a gente vai falar. Vejam a importância de fazer uma entrega já de cara assim, né, Nivaldo? Desse tipo de 3D renderizado, assim, né? Isso aí é o tipo de coisa que a gente hoje também tem que fazer para poder ajudar aí na venda da nossa ideia, né? Ajuda muito, né? Até assim, ó, vou até voltar aqui para vocês verem. Olha só, a imagem. Reparar bem nessa imagem aqui, é claro que é mais escurecida por causa do pôr do sol e tal, e se for ver nessa foto aqui, ou nessa, ela ficou muito parecida mesmo, ficou muito parecido com a maquete 3D. É verdade, quase não dá para saber o que é a foto e o que é render, né? Então, vamos, aqui é o modelo do Eberic, né? Então, assim, já trabalhei com vários softwares, mas sempre falo que trabalhei com TPS, CPK, Distrap, Eberic, mas não tem como não utilizar o Eberic. Assim, ele atende perfeitamente todas as demandas, né? E é uma produção, o nível de produtividade dele é muito boa. Eu consigo aproveitar muita coisa que outros softwares não. Então, não sei o que estou falando, hein, gente? Não, é verdade. O que tem de bom a gente tem que elogiar. Assim como quando a gente quer cobrar um recurso novo, a gente cobra também no Instagram para todo mundo ver. É verdade. E como cobra, né? E como cobra. Então aqui, ó, a gente tem as paredes de contenção, vocês podem ver nas imagens, ó, as paredes de contenção. Não liguem muito para o tamanho da sapatinha, lá foi feito sapata, mas não liguem muito para o tamanho da sapatinha, porque aqui quando eu tirei essas imagens não estava processado o modelo, tá? Então por isso que as sapatinhas estão pequenas, as sapatas são muito maiores. Eu já ia perguntar mesmo essa sapata, Nivaldo, acho que foi a minha mente. Exatamente. Não. E daí aqui, então, é uma obra que ela tem, vocês podem ver os capitéis, são lajes grandes, a gente já vai falar das lajes. Temos aqui, em toda a periferia, o subsolo com as cortinas, aqui a rampa que desce para o subsolo, e vocês podem ver até que aqui tem a caixa d'água com um balanço bem grande, esse pavimento de apoio aos reservatórios, o reservatório fica aqui, tem um balanço bem grande. Exatamente para a gente não ter que nascer pilar em uma laje, porque a laje ali, a gente só tinha laje, não tem viga, né? Então não dava para eu fazer nascer um pilar ali que eu não tinha onde colocar, só tinha laje. Pela laje ser grande. Tem até uma pergunta aqui, desculpa ficar te interrompendo, tá? Não, mas essa aqui é a ideia, senão eu só falo aqui. Mas eu preciso que vocês perguntem muito, porque quando vocês perguntam eu paro para tomar água. Ah, boa! Olha só, Nivaldo, tem uma pergunta aqui, porque assim, o pessoal tá mandando perguntas e quando a pergunta for sobre o que ele tá falando, eu vou te interromper. Quando for mais geral, daí a gente deixa mais pro fim para também não interromper tanto. Mas teve uma pergunta aqui que talvez eu dê para responder nesse momento. Perguntaram qual que é a média de vãos ali que a gente tem nesse modelo. Então, até mais para frente eu vou mostrar para vocês o tamanho das lajes. A gente tem laje de até 160 metros quadrados. Uma laje só, 160 metros quadrados. Mas, por exemplo, a gente tem lajes aí que chegam a quase 10 metros de vão. Por isso que a laje é mais espessa, né? Tem a questão, né, não só da altura total, mas a questão da capa influencia muito nisso. Uma capa de 10 centímetros dá muita rigidez para a seção transversal da laje nervurada.
elas têm engastamento, têm continuidade, mas chega a quase 10 metros de vão, varia de 8, né, as maiores de 8, 7, 8, 9, ainda até quase 10. E com os pilares, às vezes dividindo um trecho de 15 metros, aonde eu só tenho no meio um pilar e um capitel, por exemplo, né, um trecho de 15 metros com um pilarzinho ali no meio. Mais ou menos isso. Mas isso a gente vai ver até mais na frente, vamos falar novamente. Então aqui eu linkei algumas dificuldades só para comentar para vocês. Às vezes são dificuldades que a gente não está acostumado nos projetos corriqueiros, então foi o que eu achei interessante aqui para mostrar para vocês, para a gente conversar. Então as principais dificuldades. Pavimento subsolo, que como ali vocês viram, é beira da praia praticamente, então o nível do lençol freático é muito alto. Então, pavimento subsolo com lençol freático alto, isso causa carga de subpressão na laje. O lençol freático está lá em cima, a laje aqui embaixo, a água empurra de baixo para cima a laje. Então, a gente tem a carga de subpressão. Tem paredes de contenção altas, a obra em si é grande, tem junta de dilatação. As lajes são vãos grandes, então temos laje nembrada de até 40 centímetros. Lajes apoiadas sobre pilares, para a gente não ter muitas vigas exatamente. Até porque quando a gente trabalha com laje com cubeta, a gente ganha muita produtividade se a gente tiver aquele vão inteiro para colocar a cubeta, né? Não ficar fazendo forma de caixaria de viga, né? Então, tem que parar para fazer uma caixaria de viga. Então, coloco aquele assoalho inteiro e vou soltando as cubetas. Então, tem vãos grandes. Lajes apoiadas em pilares e vigas com aberturas generosas, digamos assim. Tem umas aberturas legais, que não é abertura para passar um caninho de 25, é abertura maior. E daqui vamos para o primeiro, que seria a questão do lençol freático. O que acontece? A gente tem, a obra está lá no nível do térreo, né? A gente cavou e tem o nível do subsolo. O subsolo está aqui embaixo, só que o lençol freático está em cima. O lençol freático ele era num nível de 90 centímetros pela sondagem. Então, tu cavava 90 centímetros, chegava no lençol freático. Mas a obra não, ela é mais funda. Então, o subsolo ele vai bem mais abaixo. E daí, com isso, a gente tem carga de água que empurra de baixo para cima e faz com que a laje tente flutuar, né? Para isso, a gente tem a carga de subpressão e tem que dimensionar a laje para essa carga ao contrário. Daí, a gente tem combinações. Tem situação que tem, digamos, com o lençol freático baixo, imaginando hipoteticamente que não tem lençol freático. Só as cargas gravitacionais empurrando para baixo. Peso próprio, revestimento, carga acidental. E a gente tem a situação em que a gente desconsidera acidental, considera só o peso próprio e o revestimento atuando normal na laje, e daqui a pouco vem aquela carga d'água de baixo para cima grande que faz a laje suspender. Então aqui a gente tem uma carga... Fala, Michele. Eu ia dizer para eles prestarem atenção muito no que tu está falando agora, porque a consideração da subpressão é muito importante, né? A gente sabe que água é um problema, né? Uhum. E isso a gente tem que considerar com muito cuidado nos nossos projetos. Isso é muito importante, isso que o Nivaldo está falando agora. Inclusive, ele está até mostrando a janela no programa, né, Nivaldo? Depois, mais tarde, se alguém quiser, a gente até pode tentar abrir, mas já tentando ali como que a gente considera isso no EBERIC. Olha só que legal, é bem o que ele está mostrando ali agora, pessoal. Presta atenção nisso que ele está falando, que realmente é bem importante, tá? Então, aqui a gente tem o croquis do subsolo. Vocês podem ver que o subsolo é grande. A gente tem todas as lajes com engastamento na menor direção para trabalhar, porque realmente é laje de 19 centímetros de espessura, mas o vão é grande por causa da modulação dos nossos pilares, que são pilares com bastante vão. Então, elas têm engastamento na menor dimensão, né, na menor direção, aqui no sentido. E aqui não aparece só por causa do zoom, tá? Mas essa também tem engastamento, apesar de não parecer. E essas lajes têm essa carguinha aqui de subpressão de menos 1.900. Então, são 1.900 quilos por metro quadrado que empurram de baixo para cima a nossa laje. Como é que a gente chega nessa carga de 1.900? A gente vê o nível em que o fundo da laje vai estar. Então, digamos, a nossa laje vai estar em 3 metros, o fundo dela. O lençol freático está a 90 centímetros. Daí a gente tem uma diferença de 90 para 3 metros de 2,10 metros. Então, seria 2.100 quilos por metro quadrado. Aqui não é 3 metros, eu falei só para dar um exemplo. No nosso caso é 1.900. Mas é esse desconto do nível do lençol freático até o nível do fundo da laje. Essa diferença é quantos quilos por metro quadrado a gente tem que usar de carga de subpressão. E daí depois outros fatores de combinação. Eu vou compartilhar aqui no chat, só para... A gente tem um artigo sobre isso, eu vou compartilhar aqui no chat, vou botar o link. Depois vocês podem
acessar para complementar o que o Nivaldo está explicando, tá? Para as pessoas entenderem como se lança até, né? Como funciona, como se lança de forma correta. Exatamente. Então, para vocês terem uma ideia, ó, esse aqui é, né, as grelhas do modelo de lajes desse pavimento. Aqui em cima a gente tem os deslocamentos quando considera a carga de subpressão. Então, descontando a carga acidental e considerando só as cargas que vão estar lá sempre, como o revestimento e o peso próprio, e a carga de subpressão empurrando de baixo para cima. Então, vocês podem ver o deslocamento, a laje vai para cima mesmo, ela desloca para cima. Exatamente por quê? Porque tem a resultante de carga para baixo com a carga de baixo para cima, a de baixo para cima ainda supera, e ela desloca aquela carga para cima, aquela laje para cima. Então, vocês podem ver, o deslocamento é uma lombada, né? Tipo assim, fez uma lombada na laje. E aqui os momentos invertidos, porque quando atua a carga de subpressão, no meio da laje dá um momento que seria negativo, uma armadura superior, porque é ao contrário. E nos apoios onde tem o engastamento, dá um momento positivo, porque está ao contrário, dá no inferior da laje. Então, o gráfico muda as cores porque muda a região de momento. O negativo vai para o meio da laje e o positivo vai para a região de engastamento. E vejam a importância de considerar isso, porque muda totalmente, né? Muda muita coisa, né? Exatamente. É claro que ali é uma questão que lá o subsolo ele é bem rebaixado e o lençol freático está muito alto, então a carga é alta, né? Pode ter algumas situações no projeto de vocês que não seja isso tudo, mas tem que ser considerado. Tem uma outra obra que eu estou fazendo agora, que na verdade a gente entregou ontem, e eles estão começando a execução, que tem subsolo e basicamente assim a carga de subpressão dá o mesmo valor que a carga do peso próprio da laje, meio que se iguala com a posição do lençol freático. Mas então o que eu poderia fazer? Não, então vai se igualar, eu não preciso de armadura. Não dá, mesmo assim. Por quê? Porque o lençol freático é do dia da sondagem. Não quer dizer que vai estar lá sempre. Ele varia um pouco. Então, se ele variar um pouco para mais, deu uma lua cheia, também é perto da praia. Subiu o mar, subiu o lençol freático, ela sobe a carga e varia um pouco mais. Então, tem que estar atento a esses níveis de lençol para a nossa laje sempre. E isso acontece bastante aqui. Bastante de mesmo. Frente para a praia. O pessoal que quer fazer subsolo de frente para a praia, se eles soubessem, eles desistiam. Mas eles só descobrem a bucha depois que chega no estrutural. Quando está no arquitetônico, está na aprovação, não descobre. Daí, quando veio para o estrutural, tu sabia que essa laje tem subpressão? Que o lençol freático está alto? Daí, não acredito. E depois que chega na execução, é mais um susto, né? É mais um susto. Bem grande, na verdade, né? E daí tem um detalhe muito importante que eu até vou mostrar na próxima foto. Não. Não. Lá, eu vou voltar para a primeira para mostrar para vocês. Essa aqui. Se vocês forem reparar na concretagem, ó, tem 1, 2, 3 caminhões concretando ao mesmo tempo. Tem um vídeo no meu IGTV que eu postei lá, até se vocês forem ver. Tem no meu YouTube também, youtube.com/Eginivaldo, no Instagram, que é o vídeo da concretagem dessa laje. São 580 metros cúbicos de concreto, contando com laje de subpressão, né, vigas do baldrame, laje de subpressão e cortinas. 580 metros cúbicos de concreto que tem que ser concretado tudo junto. Eu não posso concretar só a laje e depois fazer a cortina. Tu tem que concretar junto e tu tem que adicionar um aditivo cristalizante, porque como o lençol está alto, vai infiltrar. Então tu tem que permeabilizar teu concreto. Coloca o cristalizante, impermeabilizante, o concreto fica impermeável e não pode ter junta nessa concretagem, então tu não pode dividir em 2 etapas, senão ali vai vazar água. Então, uma concretagem inteira sensacional. Dessa obra aqui foi sensacional. É bem delicado, né? É uma aula de engenharia, né, Nivaldo? Essas coisas assim, nessas situações. Elas são desafiadoras, mas é justamente aí que a gente vê o potencial que a gente tem, né, enquanto engenheiro, o tipo de problema que a gente pode resolver, né? E as soluções empregadas, né? Muito legal. É muito interessante. É uma escola, assim, né? Quando a gente pega esses projetos assim, acaba sendo uma escola. Daí aqui, para mostrar para vocês como é que fica a laje. Aqui é a foto do pessoal armando a laje lá. Então, é uma laje com armadura dupla. Vocês podem ver aqui, ó. Tem armadura dupla, a armadura embaixo e a armadura em cima. E isso aqui são detalhes do meu projeto. Então, tem o detalhe que mostra bem como é a armadura dupla, ó. A armadura inferior e a armadura superior. E aqui tem um detalhezinho, porque quando a gente chega numa viga de bordo,
aquela armadura ela não pode passar por cima do estribo, senão a laje não tem apoio quando tiver carga de subida. O Jano? Não sei. O OBS. Vale fechar alguma coisa nos nossos computadores aqui, não influencia nada, né? Voltou? Voltamos. Estamos ao vivo? Depois gente, dos seguinte, reclames do Plim-Plim? Ao vivo acontece dessas coisas, né? Mas vamos lá. Eu me lembro que quando a gente parou aqui, a gente travou, eu estava comentando já pro pessoal ficar ligado já nessa dica desse detalhe aí que o Nivaldo colocou das armaduras positivas e negativas, também bem interessante colocar esse tipo de coisa nos nossos projetos. Exatamente. Então, isso aqui é um detalhe que tem que ter, né? Tem muitos detalhes, a gente pode ir lá e detalhar a armadura inteira, por exemplo, como sai do projeto ali, do WebEric, que detalha a armadura. Só que tem detalhes que a gente tem que se atentar como é que funciona a execução. Às vezes o pessoal não se atenta, acha que pode só gerar um projeto e o projeto ir para a obra e rolar. Mas tem detalhes específicos que tem que estar atento como é feita a execução para se precisar adicionar algum detalhe. Como é o caso desse detalhezinho aqui da dobra da armadura da laje para dentro da viga, no caso da laje de subpressão. Tem mais uma perguntinha, Nivaldo, que eu vou fazer, já vou aproveitar, porque tem bem a ver com isso que a gente estava falando da concretagem, né? O Luiz perguntou o seguinte, se foi utilizado algum artifício, né, como retardador de pega, resfriamento de concreto, para evitar fissuras de retração, dada a dimensão da laje. Você sabe? A concretagem da laje, ela é uma concretagem com muito concreto, né? Mas se vocês forem ver, não é uma concretagem igual ao bloco de fundação, que é um volume grande no mesmo espaço, né? Não justifica nesse caso aí, né? E assim, no dia da concretagem, a concreteira trabalhou só para a CFL. Ela não fez concreto para mais ninguém. Então, sempre tinha pelo menos, não ficou parada. A concretagem foi 580 metros cúbicos direto e não ficou parado. Foi sempre 3 caminhões de concreto direto. Então, o concreto estava sempre fresco na emenda, né? Porque era todo concreto chegando novo. É muito interessante isso, a questão da logística. Como é um projeto que é uma concretagem que demanda um volume muito grande de concreto, não tem como, assim, a concreteira ir lá e querer atender todo o pessoal da região no mesmo dia. Vai ser difícil, né? Então, tem alguns detalhes de logística que tem que ficar atentos. É claro que tem a quantidade de aditivo normal, não teria nada de específico diferente, porque o máximo que a gente tem de concretagem aqui é uma lâmina de 19 centímetros, que é tanto a laje quanto a cortina. Os dois são lâminas de 19 centímetros. Não temos volumes grandes concentrados no mesmo lugar para fazer escamento de gelo ou algo diferente. Beleza. E aqui a gente tem da prancha de detalhamento da laje, tá? Para mostrar para vocês. Sempre tentando reaproveitar as barras, acaba que a gente relevou as barras com 12 metros sempre que deu. Como a gente tem uma questão de armadura negativa e né? A gente tem armadura dupla, positiva e negativa. Mas a gente tem a armadura, na verdade, dupla, de positiva para as cargas gravitacionais e uma negativa, uma superior, para a carga de subpressão. Mas a gente considerou todas as lajes emendadas, né, engastadas de verdade. Tem um grau de engastamento entre as lajes. Então, o que acontece? A armadura positiva das cargas gravitacionais normais, ela virava a armadura negativa da subpressão, do engastamento, quando ela chegava no apoio. E a armadura positiva da subpressão, então quando atua de baixo para cima, a que fica superior, ela virava a negativa das cargas gravitacionais. Então, com isso, todas as barras precisavam de um comprimento de ancoragem de traspasse para passar efetivamente os esforços. A gente não poderia só chegar numa viga e chega só a barrinha reta e ancora aqui, igual é no lado de fora. As internas, fazer isso, divide em duas e ancora aqui. Não, tem que ser a barra reta ou a barra com traspasse por causa do engastamento entre lajes. Né? Ela funciona com engastamento. Com certeza. E aqui é a armadura superior. Temos a armadura inferior e a armadura superior tracejadinha. As cargas eram muito parecidas finais depois da combinação ao total gravitacional com a subpressão descontando permanente acidental. Então a gente fez um padrão de detalhamento com a mesma armadura. É uma laje de armadura dupla com a mesma armadura embaixo e em cima. Até facilitou para a execução. É verdade, eu ia comentar agora. Até o Nivaldo te interrompendo de novo, o Danilo, né, nosso mega parceiro aí, ele fez Danilo, tá aí? Tá, só tem gente chique aqui hoje.
Ele perguntou se tu sabes o sistema de formas que foi usado. Eu não me lembro agora, eu acho que foi uma, tá? Eu acho que foi uma. Eu não me lembro agora, não tenho certeza assim 100%, mas eu tenho 50% ou 60%, mais ou menos. Que foi uma que no vídeo mostra. No vídeo que eu até te mandei, né? É essa mesma. Mostra o sistema de formas utilizado para as cortinas de contenção. Bem isso mesmo, a uma. Eu me lembro também. É porque a gente usou laje nervurada da Tex, por isso que eu fiquei na dúvida, porque todas as lajes são cubetas da Tex, né? Mas a forma eu acho que foi uma. Tem razão. Então, outro item que temos aqui também, um desafio, a parede de contenção. A gente tinha parede de contenção com uma altura boa, né? Chegava a quase 4 metros em alguns trechos, e as próprias paredes apoiavam as lajes. Então, quando chegava na periferia, não tem viga embaixo. A parede fazia o apoio da laje. Então, tinha algumas coisas para ficar atentos aqui. Então, temos aqui o sistema de forma que o Danilo perguntou. Tranquilo, eu vou te interromper de novo porque tem a ver com essa questão, tá? O Mauro perguntou o seguinte: você falou que a obra tem junta de dilatação, né? Como foi a solução no subsolo para não ter problema com infiltração do lençol freático? Ou a junta não tem. Subsolo? Não tem. Subsolo não tem. Porque subsolo está em contato com a terra. O que está em contato com a terra não tem movimento de retração. Está sempre gelado, né? Está sempre em contato com a terra, está sempre resfriado. Não tem o efeito da temperatura, né? Então, exatamente. Não necessita fazer isso, na verdade, tá, Mauro? Tu não tem, assim, uma variação brusca de temperatura como tem na parte da superestrutura, né? Inverno, verão. A parte que está em contato com o solo ali embaixo, paredes de contenção, lajes de subsolo, elas estão constantemente mais geladas, né? Inverno, verão, porque elas estão em contato com o solo. Então, o subsolo e a laje de subsolo e as paredes de contenção não têm junta de dilatação. Respondido. Pode tocar a ficha. Mas é claro que também tem uma coisa assim, né? Digamos que, sei lá, não fosse necessário, né? A gente tem como dimensionar, a gente não precisa necessariamente colocar obrigatoriamente, a gente pode dimensionar a armadura para aquele esforço, calcular quanto que vai ser o esforço da retração e dimensionar. Igual que a gente tem tanta armadura nessa laje que se tivesse algum efeito de retração, ele ia pegar. O Eberic, na verdade, tem até o recurso também para considerar esses efeitos, né? Exatamente. Quem não sabe, a gente tem o recurso para considerar, porque a junta, na verdade, muitas vezes ela é uma solução que as pessoas dão porque normalmente não se considera os efeitos de temperatura, então coloca a junta para resolver isso, né? Não é uma simplificação, tem alguns casos que tem que fazer junta mesmo, né? Mas é uma desconsideração do cálculo. Isso. Tipo assim. Isso, então às vezes a gente tem que colocar junta, mas quando não, ela veio há muitos anos, aí ela serviu para isso, porque os softwares não tinham isso, né? Hoje a gente tem. Então, em algumas situações que antes a gente colocava junta, a gente agora não precisa mais, porque a gente tem como considerar esses efeitos no dimensionamento, então as peças já vão ser dimensionadas considerando esses efeitos. Inclusive a retração, que até o item normativo tem que fazer um cálculo, o Eberic especialmente, gente, faz isso muito bem. Ele faz esse cálculo todo de forma automática, então o usuário não precisa nem meter a mão para nada, ele clica lá, o checkzinho, e já considera tudo isso nos dimensionamentos, tá? Considerar o efeito da retração. Isso, tem tanto todos os efeitos, né? Tanto quando expõe quanto retrai, né? E tem a retração também, que é aquele item outro normativo, que agora eu esqueci o número ali do item. E esses itens tu configura na aba de combinação, temperatura, tem lá a temperatura, tu faz a combinação, né? Tu faz os coeficientes. Você marca ali a consideração nos elementos, né? Viga, pilar, laje, e daí ele já acaba colocando isso de forma automática nas combinações de cálculo. Então, também tem... Olha aí. Legal, então, né? Não, isso aí é muito importante, porque tem obra que a gente não tem a possibilidade de fazer junta, né? Tipo assim, pensa uma obra muito verticalizada, que também comprida, sei lá, uns 40 metros ou 45, um pouco mais de uns 30, que seria onde a gente colocaria a junta. E se a gente separar, acaba prejudicando muito o pórtico, porque tem uma divisão, né, ali no meio. Nesse caso, não tem como a gente fazer junto, a gente tem que considerar tudo junto para ter uma inércia maior às questões de estabilidade, de vento. Daí a gente tem que fazer esse efeito de consideração. Exatamente, então a gente hoje tem como fazer isso. E contar que a junta, às vezes, também gera algumas patologias, né? Como eu falei, né, pessoal? Isso tudo a gente nunca pode dizer que é sempre assim ou sempre assado, né? Tudo depende. Então, tem determinados empreendimentos que vão demandar uma junta por uma situação ou outra. Mas
a gente sabe que muitas vezes ela também cria algumas patologias e nessas situações em que a gente não precisa necessariamente ter uma junta, a gente pode sim considerar esses efeitos e a gente acaba até evitando determinadas patologias que poderiam acontecer por causa disso, né? Isso aí. Enfim. Vamos lá. Então aqui a gente tem a imagem das cortinas, né? Então vocês podem ver a foto aqui, que é da concretagem das cortinas. Então tem aqui todo o sistema de travamento. Aqui já dá para ver melhor toda a periferia com as cortinas, para vocês terem uma ideia da altura das contenções, né? Então temos o Bruno aqui, que o Bruno era o engenheiro da CFL na época, e olha a alturinha do Bruno em relação à cortina, né? Não vou falar que ele é baixinho, tá? Mas dá para ter uma ideia da altura. E aqui a gente tem o nosso projeto de contenção. Então, aqui toda essa região tem parede de contenção, toda a periferia. Só não tem nessa parte porque é a entrada de acesso à garagem, mas a gente tem também a rampa, vem até mais aqui na frente, assim. Então, a gente tem uma mini paredezinha embaixo da rampa, para vedar também. Todas as paredes de contenção. Temos detalhes de engastamento entre as paredes, daí já vou mostrar aqui na frente, e as seções transversais de cada parede. Então, a parede 1, tá aqui, ó, a armadura da parede 1 e seção transversal, parede 2. E tem uma região, o que acontece? A cortina de contenção, ela tem uma laje aqui em cima, tem uma laje aqui embaixo. Quando acontece a carga horizontal, é como se fosse a cortina se apoia na laje superior e na inferior. Ela tem dois apoios, é uma laje com dois apoios. Mas eu tinha locais que eu não tinha laje em cima, só tinha laje embaixo, porque precisava da ventilação do subsolo. Então, tem alguns lugares onde a gente detalhou vigas, e essas vigas, né, elas tomam um pedacinho da ventilação para ficar o resto aberto, e essas vigas são na horizontal para pegar o esforço e apoiar a cortina. Então, tem um detalhamento da viga horizontal que fica nessa região aqui, ó. Aqui embaixo tem laje, mas em cima não tem. Muito bem. E aqui temos um detalhamento com zoom maior para a gente ver, ó, a parede 2. Então, a carga do empuxo da direita para da esquerda para a direita, barra de 10 com 12 na lateral direita, que seria efetivamente resistindo à carga de empuxo, a complementar 8 com 12 na esquerda, então mesmo espaçamento, só variando a bitola para dar economia. E aqui o detalhe de engastamento entre as paredes, porque às vezes a gente tem parede que não tem pilar lá na ponta, precisa fazer um engastamento, né? Tem um pilar comprido ou não tem, mas chega ali a gente tem que fazer um engastamento porque o empuxo empurra a parede, né? Faz assim. Daí a gente tem a armadura de engastamento entre as paredes. E aqui o modelinho da Beric, né? Importantíssimo esse detalhe. Muito importante. E aqui o modelinho da Beric em cima, onde mostra todas as barras de grelha, né? Como é calculada a contenção. Ponto que a gente tinha maior deslocamento aqui, ó. As cortinas que a gente tinha maior deslocamento. Um lançamento, né? Essa análise. Sensacional. Sensacional. Por enquanto, tranquilo. O Nivaldo pode tomar água mesmo que não tenha perguntas, tá? Não, tá só para deixar claro. Eu tenho uma mania, porque como eu dou aula, né? Eu dou aula na Univale, daí eu vou explicando na aula e tudo, pá, tranquilo, como é que tá, pessoal, beleza? Não vai acontecer de sem querer eu passar aqui e perguntar, parar, esperar a resposta de vocês. Tranquilo, mas já tem mais uma pergunta. Então, volta lá. Do Júlio, ele perguntou se esse projeto foi feito 100% no Eberic ou com desenvolvimento auxiliar. 100% no Eberic. Olha isso, minha gente. Não, olha teve outro. O QI Builder, QI editor de armaduras. Olha, gente, mas é só amor, né? E o nosso CAD, claro, né? Mas é isso aí. Não, foi só no Eberic. O cálculo estrutural foi só no Eberic. Claro que a gente faz muita verificação manual, tá? Não vou falar para vocês que não. Faço muita verificação manual. Verificação desses capitéis, todos eles manualmente. Porque, botei um capitel na laje e o Eberic não me deu ali necessidade de armadura de cisalhamento. Peraí, tá errado? Como é que não vai dar necessidade de armadura de cisalhamento no capitel? Calculei a mão e não precisava, realmente. Entendeu? Então, muita verificação manual a gente fez. Cortina, verificação manual. Então, eu lanço ela no Eberic, eu vejo os resultados do Eberic. Esses elementos mais diferentes, principalmente, né? E vou lá e calculo a carga manualmente para ver como é que funciona, ver se está batendo o resultado ou não. E não tenho o que reclamar, não. Pessoal, mesmo assim, olha só isso que o Nivaldo está falando, que importante, né? Vejam que o ponto a grande questão é a gente ver um resultado desse, a gente ter algum feeling, como o Nivaldo falou, que ele desconfiou,
e a gente ir atrás e averiguar que aquilo está certo. A gente ter o feeling, mesmo que a gente esteja errado, né? Pode acontecer, né? Às vezes pode acontecer. Mas mesmo a gente desenvolver esse feeling, pessoal, isso é muito importante, né? Então, é importante a gente ter a ferramenta, mas olha só a importância da gente saber, né? Entender aquele resultado e questionar, porque não quer dizer que esteja 100% certo, pode haver erros mesmo, né? Eu não lembro de nada aqui, mas assim, a gente está lidando com uma máquina e existem milhões de situações de projeto, então já vou deixar aqui, não sendo puxa-saco, mas falando mesmo, parabéns, Divaldo, pela essa tua percepção e essa tua preocupação mesmo em ter feito o projeto, fazer as verificações que tu julgou necessárias, né? E a gente faz... É isso a gente mesmo. faz, inclusive, planilha, né? Para facilitar, eu tenho muita planilha. Eu uso software, sim, alguns Excel, a maioria planilha de Maticad, mas a gente faz a planilha para facilitar o cálculo. E, então, como eu tenho a planilha, eu faço muita verificação, porque eu já tenho a planilha para facilitar o cálculo. Então, todos os caracteres a gente verificou manualmente para verificar. A cortina também já é algo comum, assim, de praxe, porque com os anos acaba que a gente, para toda hora não estar calculando manual, faz a planilha. Quando tu otimiza com uma planilha, tu acaba verificando mais coisa também, né? Então, eu verifico muita coisa. E assim, é óbvio que ninguém vai falar que, ele não calcula nada errado. É óbvio que a gente tem alguns pontos que dá problema sempre. E esses pontos faz parte do calculista verificar se tem algo exagerado ou não e fazer a verificação correta. Então, por exemplo, é algo que até o Eberic implementou de uma época, né, certa época depois, como o editor de grelhas. A gente sabe que tudo que é calculado com grelha tem locais em que a gente vai ter pico de esforços. E daí o Eberic vai dimensionar para aquele pico, porque o que ele tem que fazer é colocar aquela armadura para que ele foi solicitado. Então vai do calculista ver, não, esse pico aqui está muito exagerado. Tu pode editar a grelha para reduzir e melhorar o desempenho, né, o detalhamento, o cálculo e a verificação do teu modelo estrutural. Então tem esse feeling, né? E nesse caso, até eu vou complementar, agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha pra gente aqui. Só um pouquinho, né? Não, eu só ia dizer que, assim, na verdade, isso aí não é nenhum erro no caso, né? É inerente ao processo de grelha. Exatamente. Normal. E a grelha não foi a AutoCAD que inventou. A grelha é um método conceituadíssimo para cálculo de laje que funciona muito bem. Laje não, painéis, né? Funciona muito bem. E não foi a gente que inventou, mas é um método numérico, a gente está trabalhando com o computador, e para ele é o seguinte, chega aqui essa carga, sim ou não, bota na grelha, não tem, depende, né? Então, assim, por isso é importante a gente entender o que a gente está fazendo e conseguir interpretar esses resultados, né? Exatamente. Para ter uma ideia, hoje teve uma aluna minha, porque eu tenho um grupo, né? Eu tenho um curso de estruturas, e daí uma aluna até perguntou no grupo, a minha contenção está dando aqui um pico de axial. Daí a gente perguntou por que ela tinha feito uma contenção com 30 centímetros. Daí 30 centímetros tem muita rigidez, acaba que ela concentra muito esforço e ela está realmente querendo descarregar aquele pico, né? Então, eu até falei para ela, diminui essa contenção, deixa flexibilizar um pouco mais para diminuir a rigidez. Daí, com isso, sumiu aquele esforço axial. Mas é um esforço que é inerente ao processo. Uma grelha muito rígida, né? E tem um sistema de grelha. Aquela grelha é muito rígida, porque 30 centímetros de espessura para uma cortina, por exemplo, ele vai ter muita rigidez junto com o pilar e ele vai dar um esforço muito grande. Consequentemente, vai dar erro, dar viso, sei lá o que for, né? Exatamente. Às vezes só aquela barrinha, né? E aí só aquela barrinha. Maldita barrinha. E aí a gente vem com o editor de grelha, né? Faz uma redução lá e a gente sabe que a gente consegue reduzir aquele pico. Já fiz muito isso a gente usa muito no projeto. Então é uma coisa muito, muito natural, muito normal. Divaldo, tem alguém perguntando já sobre laje? Eu acho que até o teu próximo assunto. Vamos falar da junta de dilatação e depois a laje. Eles estão perguntando aqui se tu usou laje protendida, mas já fica então, depois umas 2 pessoas já perguntaram se por que tu não usou proteção e se tu usou em algum momento, enfim, já fica aí a pergunta para os próximos. Porque não tinha necessidade? Junta de dilatação, a gente tem uma obra muito grande, então essa obra, ela tem aqui pouquinha coisa mais do que 30 metros de comprimento nesse sentido, até aqui. Quando eu pego, considerando mais essa altura, chega a mais de 40. Então, a gente interrompeu alguma junta no menor interface de contato ainda para diminuir o tamanho da junta. A gente tem grandes dimensões, na horizontal também, dava 30 e pouquinhos metros, se vier até a junta. Passou da junta,
chega a muito mais do que 40, né? Se eu vier dessa largura da direita até aqui na esquerda. O que a gente fez? Fez uma junta aqui dividindo 2 torres. Nessa região tem o quê? Pilar duplo, viga dupla, para poder fazer isso, né? Principalmente viga dupla. Então, temos aqui um exemplo para vocês, ó, trecho da junta de dilatação. Temos pilar na esquerda e pilar na direita. Inclusive, esse pilar ele tem aqui um meio capitel, porque é uma laje grande, né? Então tem um meio capitel. Pilar na esquerda e pilar na direita, a junta passa aqui no meio, vigas duplas, e a junta passa no meio, indo até o outro lado e recortando. Então, junta inteira. E aqui um zoom para vocês verem, ó, o caminho da junta, né? Daqui, passando entre vigas e subindo. Então, junta de dilatação por causa do tamanho em planta. E não só o tamanho também, né? A gente tem uma geometria que é muito... não é simétrica. Então, imagina um esforço todo de retração acontecendo nesse sentido, não é? A expansão do concreto na vertical, no trecho de cá, e aqui na horizontal. É como se fosse uma verga, basicamente. A gente tem um encontro de tensão bem nesse canto, porque temos uma torre inteira verticalizada e um trecho da torre horizontal, né? Então, esse canto a gente vai ter um encontro de tensão muito grande quando tiver os momentos de retração. Então, acaba que a retração em si já tinha um ponto pior, não só o tamanho do total para precisar de uma junta, mas também o formato que é a torre, né? As 2 torres. Nessa junta, ela foi cirúrgica aqui para separar esses 2 trechos. Não é à toa que tem trechos de 5 centímetros a junta, trechos com 3 e trechos com 5. Olha só, bacana. Então, junta de dilatação. E aqui chegamos nas lajes, que estavam perguntando aí. Então, temos lajes nervuradas de 40 centímetros e lajes apoiadas em pilares. Então, já vou falar dos 2 juntos. O que acontece? Por que a gente não usou proteção? Poderia usar? Poderia, era uma solução, poderia usar proteção. Por que a gente não usou? Porque já exigiram da gente uma capa muito espessa. A nossa laje já era uma laje alta. Pelo sistema que eles queriam usar, que era Tex, era laje com cubeta, então na modulação das cubetas já dava uma laje boa. E daí a gente pegou e ainda teve que colocar uma capa muito alta, por causa da questão de desempenho. A laje ela ficou naturalmente com uma rigidez muito grande. Então realmente não tinha necessidade, ela passava com uma armadura relativamente boa. E os deslocamentos, nós temos aqui ó, lajes de 168 metros quadrados, tem essa laje. Essa tem 160. Então, aqui tem um pilar bem no meio. Bem aqui assim, ó, tem um pilarzinho. Que a laje apoia aqui um pilar. Essa também tem um pilarzinho aqui no meio. 160 metros quadrados a laje toda. 120, 157 aqui também tem um pilar. E essas lajes, elas são muito grandes, mas elas têm uma inércia muito grande que já foi exigida de partida, exatamente por causa da questão da capa, né? Quero usar a laje nervurada, quero usar a laje Atex de cubeta. E precisamos de uma capa de 10 centímetros por causa da norma de desempenho. Tudo isso já nos deu uma rigidez muito grande. Tanto que, dessa forma, sem contraflecha, as lajes têm 2,2 centímetros de deslocamento máximo. Uma laje de 160 metros quadrados, com 2 centímetros de deslocamento máximo, né? Então, para vocês verem que realmente, para o vão de quase 10 metros, 8, 9, 10 metros. Se a gente for fazer a continha, né, de L sobre 250 para 10 metros, é 5 centímetros, 4 centímetros. Né? E a gente tem aqui 2,2 centímetros. Então, muito dentro do limite, não haveria necessidade mesmo. E voltando aqui para vocês verem a liberdade do apartamento, né? Então, esse aqui é o croquis do pavimento tipo, são 3 tipos só, então do pavimento tipo. O que está em linha magenta é carga de parede. Então, para vocês verem o que tem de carga de parede nessa laje. E não são cargas alinhadas, né? Então, encher de viga não ia ficar muito legal. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tu falou assim, ó, em alguns momentos tu falou assim, ó, porque eles queriam a laje e tal, eles queriam. O cliente. O cliente. É, o cliente, sim. É, sim, eu sabia, mas assim, por que eu estou levantando isso? Porque isso também é uma premissa que a gente precisa entender. No fim das contas, pessoal, quem manda é o cliente, né? Né, Nivaldo? Então, às vezes, a gente... não adianta a gente querer, às vezes, empurrar uma solução. Claro que a gente sempre vai dar nosso parecer técnico do que é mais viável, menos viável, né? Com certeza. Mas, assim, também mais uma dicasinha aí, que às vezes a gente quer brigar com o cliente, mas, no fim das contas, quem manda é o cliente, né? E assim, só para chamar a atenção até de um item que eu não coloquei aqui. O pavimento térreo, ele é um pavimento com muito
detalhe, ele tem muitas lajes em níveis diferentes, muitas lajes em níveis diferentes. Então, a laje baixa, às vezes, 50, 60 centímetros de uma para outra. E muita variação. A laje tem um buraco grande para fazer um ofurô embutido, praticamente, na laje, detalhes assim. Então, isso já ferrava com a nossa proteção, porque eu não tenho um alinhamento de laje no mesmo nível para esticar a cordoalha de proteção, né? Eu começo a fazer assim, laje acima, laje embaixo, tem que fazer uma jogada muito grande com a proteção, então também é um outro item que para a gente ficava ruim. E isso aí que tu comentou é muito importante. Eu até comentei já outras vezes no Instagram que uma pergunta que eu sempre faço antes de iniciar o projeto estrutural. Fui contratado, vou fazer o projeto estrutural. Eu pergunto para o cliente, o que tu costuma utilizar de laje? Qual laje que tu costuma utilizar? E quem que é teu empreiteiro? Porque às vezes, ou o mestre de obras, ou também pergunto para poder conhecer qual que é a cultura que ele utiliza. Conhecer a mão de obra, qual que é a cultura que sabe trabalhar melhor, a laje que a mão de obra trabalha melhor. E o que ele está acostumado a utilizar. Às vezes tu quer utilizar uma outra laje porque tu acha que vai ter um melhor desempenho, mas a cultura dele está tão arraigada e ele quer aquilo, que é melhor tu utilizar aquilo, e tu consegue um bom resultado, do mesmo jeito. Aquela briga que só causa desgaste, às vezes, né, Nivaldo? Que não vai chegar a lugar nenhum. Por isso é importante a gente conhecer o cliente também, né? Isso, gente, são coisas que a gente não dá bola, acho que isso é importante, mas isso é muito importante, né, Nivaldo? Até para estreitar uma relação e ter uma fidelidade ali, continuar realmente uma parceria. Então, tem briga que às vezes não vale a pena, né? É uma questão que não é nível de detalhamento do projeto que tu vai fazer, se tu sabe calcular ou não. A questão é a cultura. A cultura do cliente é muito importante. Saber exatamente o que ele gosta de fazer, o que ele costuma fazer. Quer ver a outra coisa importante? O cliente de vocês costuma fazer laje no térreo ou contrapiso armado? Tem gente que gosta de laje. O cara não quer contrapiso nem que seja mais barato. Então não adianta tu querer um contrapiso armado para economizar. Coloca laje, né? Sim. Eu acho assim, né, Nivaldo? A gente é técnico e se a gente vê que, às vezes, claramente tem uma solução que é melhor, a gente pode argumentar, mostrar isso tudo. Eu acho que faz parte do nosso trabalho aqui, né? Mas sempre é importante a gente sempre ponderar, né? Ver que se é o caso para isso, né? Ou se, como tu falou, a cultura, né? Tem vez que não tem, tu já vê de cara, o cara já chega e já fala isso de primeira. Então, né? Às vezes não vale a pena também, né? No fim das contas, quem manda o cliente. Exatamente. E por isso que é muito importante conversar sempre antes, ter um briefing bom, né? Fazer um briefing bom. Comunicação é a chave de todo bom projeto e boa execução, né, Nivaldo? É assim, ó, fazer um bom projeto é o que tu tem que fazer, é o mínimo. Mas o que te mantém no mercado é essa comunicação, é esse network, é tu atender bem o cliente, é o que te mantém. Trazer o cliente para ti é o teu projeto, manter o cliente contigo é o teu atendimento. Com certeza. Muito bem. Então vamos lá. Então, aqui temos uma laje. Então temos uma laje. Essa laje é até a laje menor que eu peguei, não é uma das maiores. Tem 8 metros mais ou menos no total nesse sentido, com um capitel no meio. E esse capitel é esse capitel detalhado aqui, ó. Então a armadura negativa de 20 milímetros num sentido, 16 milímetros no outro. A armadurazinha que vai aqui. Tem várias aberturas nas lajes e a gente fez um estudo todo o projeto foi compatibilizado em BIM, teve uma empresa terceirizada só para compatibilização. Ela tem uma pergunta do pessoal aqui no chat. Eu ia depois te fazer a pergunta, mas já está respondendo então. É isso aí. Então, tinha assim, ó, todos os projetos foram feitos em BIM e tinha uma empresa terceirizada para compatibilização, contratada só para fazer a compatibilização dos projetos. Sobrepunha, tinha as reuniões, esse projeto teve umas 10 revisões até sair do nível de liberar detalhamento. Ó, vai embora. Então teve muita compatibilização. E a gente conseguiu casar sempre as aberturas sem cortar nervura. Então, casava as aberturas na cubeta, né? Então vocês podem ver aqui, ó, aqui tem uma imagenzinha, o capitel, temos aqui a cubeta e o vaziozinho, a abertura está na cubeta, não está na nervura. Então a gente sempre deu um jeito de temos um vazio, uma abertura na laje que passa uma nervura.
Então, o que a gente fez? Conversou para fazer um vazio ainda maior, para que a mesma proporção que tinha para cada lado seria se a gente não cortasse a nervura. E daí dividir em 2 vazios em vez de um. E daí a gente conseguiu fazer. Porque como é uma laje muito grande, não é bacana a gente estar cortando. Uma laje com muita carga, como vocês viram antes, né? Muita carga de parede tem nessa laje. O que está em linha magenta é carga de parede. Então tem um nível de carga tão grande aqui que não é bacana estar perdendo nenhuma armadura de alguma nervura. Por isso, e fazer reforço, né? Então por isso, a gente optou por sempre desviar as aberturas. Também complica bastante a execução, né? Complica. Colocar muita armadura picada, assim, né? Uhum. Com as aberturas. E aqui temos o detalhamento de uma outra laje, não é a mesma, mas para vocês verem aqui o detalhamento dela nas armaduras positivas. Então temos 2 barras de 16 em cada nervura, tem 6,80 metros, então tem quase 7 metros essa laje nessa dimensão, e nessa dimensão aqui, ó, 2 barras de meia em cada nervura. Aqui, isso é muito importante, tá? Muito importante, ó. Fica a dica do Nivaldo. Vocês vão fazer um detalhamento. O que acontece? Acontece de barras com emenda, às vezes em viga, em laje, é muito comprido, é mais do que 12 metros. Coloca esse textinho aqui, ó, traspasse alternado, para que não aconteça de todas as nervuras terem a emenda aqui, nessa posição. A gente vai ter uma que vai vir para esse lado, na outra eles vão espelhar e vão fazer para cá. E vai invertendo o traspasse, seja na mesma nervura com 2 barras alternadas, ou uma nervura para um lado e outra para o outro, para não criar um ponto fraco em um alinhamento só. Isso aqui é muito importante, então fica de olho para vocês. Perfeito, Nivaldo, perfeito. Essa prática que eu também já conhecia, mas é bem legal ter colocado isso. Realmente é uma ótima solução para melhorar o desempenho ali, né? Exatamente, para não criar um ponto que pode ser fraco depois, né? Exato. E o nosso último itemzinho aqui, que eram as vigas com aberturas. Tínhamos vigas com aberturas pequenas, mas tínhamos também vigas com abertura para passar coifa. Então, a coifa da cozinha estava aqui. Algo interessante que eu não comentei, mas as nossas vigas todas... Ó, vocês vão ver que... Deixa eu voltar aqui, só para mostrar. Aqui tem vigas passando aqui, beleza, mas todas essas vigas internas têm só 40 centímetros de altura. São tudo vigas embutidas na laje. Então, todo esse pano de fora a fora na torre não tem viga. Se tu for olhar assim, é liso, né? Não tem nenhum rebaixo de viga. Então, todas essas vigas internas têm só 40 centímetros. Aqui é a mesma coisa, as vigas têm só 40 centímetros de altura. É tudo embutido, é tudo viga faixa, que a gente chama. Mas as externas, todas elas vão até o nível de verga. Então, nós temos vigas de 97 centímetros na fachada. Todo o contorno, o coroamento, é 97 centímetros. Algumas de 80, mas a maioria 97. Então, são vigas altas que acaba que a pessoa tem a cozinha, tem a coifa que sai em cima da janela. Não dá para furar o venarito, vai furar a viga para passar a saída da coifa, né? Daí a gente fez a abertura da viga para passar esses itens, né? Churrasqueira, etc. Então, tem ali do ladinho a abertura. E essa abertura, ela tem, ó, 18 de altura e 51 de comprimento. Então, é uma abertura bem generosa. Mas é para uma viga de 1,10 de altura também. É uma viga alta, né? Então, são essas vigas maiores, assim, que fazem nível de verga. Então, realmente, foi até um pedido da construtora. Para vocês verem como é mais econômico eu botar uma viga menor, com certeza. Podia fazer viga de 60, 70, para esses vãos de 7 metros, por exemplo. Até perguntaram aqui, Nivaldo, se foi utilizado concreto de alta resistência para diminuição da altura útil da viga. Perguntaram se foi usado esse concreto de alta resistência. Eu esqueci até de botar isso aqui, mas o concreto é 35 MPa, não tem nada de alta resistência, não. É concreto de 35 em tudo. E daí, aqui, a gente tem a viga de 1,10 de altura para ir até o nível de verga, né? Que essa aqui é uma verga que não é porta de saída de sacada. Essa aqui é onde tem parede, tem uma janela de cozinha, que daí o nível do topo da esquadrinha é menor, daí a viga é maior. E foi pedido da construtora. Ah, não, vamos fazer a viga menor e vocês fazem um pouquinho de tijolo, economiza na estrutura e faz a verga. Não, quero já a viga até embaixo, não quero fazer verga na obra. Foi pedido da construtora. Vocês verem, é o que a gente fala a cultura do cliente e o nível do empreendimento, né? O nível de um empreendimento de altíssimo padrão. Uhum, muito bem. Perguntaram também, o Mauro perguntou qual que é o pé direito de laje a laje. Não vamos me lembrar agora aqui. Vamos abrir um projeto, daí a gente pode ver qual que é o pé direito? Opa! Vou abrir aqui um PDF para vocês da planta de formas. Deixa eu abrir aqui. Olha só.
que ótimo. Ah, tá, tranquilo. A gente está falando aqui nos bastidores, tá, pessoal? Por isso que talvez eles devem ter achado esquisito. Mas pode botar de novo aí que já vamos mostrar aqui, ó. Valeu, obrigado. Ó, esse aqui eu separei essa para vocês verem como é que é o nível do térreo, tá? Que o térreo tem muito detalhe. Então, para vocês verem o nível de detalhamento desse projeto estrutural. Vamos primeiro para a pergunta, depois eu mostro. A pergunta, pé direito, aqui, ó, 3,60. 3,64 é da contenção. Então, a contenção ela tem 3,64 mais um trecho de 60 centímetros para baixo. A contenção tem 4,24 metros, as contenções de altura. E os pés direitos todos 3,60. Essa obra tem 10 mil metros quadrados, são pavimentos de 2 mil metros quadrados, todos os pavimentos. Então, tem um detalhe importante que a gente coloca, ó, todos os pilares que variam seção, a gente faz um manual aqui, um detalhezinho, porque às vezes tu bota na planta de formas, o cara vê lá, pô, isso aqui, ele está variando aonde? Para a esquerda ou para a direita? O cara não consegue enxergar na escala, então puxa um detalhezinho e mostra para que lado que ele varia em uma escala maior. Então tá aqui, ó, variando na escala maior. Então tem muito detalhe nessa planta de formas, vocês podem ver. E a gente tem que procurar facilitar ao máximo, né, Nivaldo? Porque os peões lá na obra, eles não estão dentro da nossa cabeça, né? Não, e eles não perguntam. Sabe o que é o pior? Eles não perguntam. E eles não perguntam. Então, realmente, é muito importante a gente prever, né? Claro que isso aí vem com a experiência, né? A gente tem que passar algum perrengue aí para depois a gente ficar esperto. Também acontece, né? Mas é isso, né? Tem uma pergunta aqui do Carlos. Carlos, inclusive, boa noite, Carlos. Conheço o Carlos. O Rodrigo Carvalho está aqui também, né? O Fábio Busch. Tem um monte de gente conhecida aqui. Nossa, eu tô tão feliz de estar com vocês aqui, meu Deus. Bom, vai ser uma pergunta aqui do Carlos, Nivaldo, que ele pergunta assim, ó, você aconselha gancho na armadura positiva dessas lajes? Na positiva, não. Né? Depende do nível de tração que chega, mas não teve necessidade de nenhuma ter gancho no positivo ali. Não tinha. Gancho no negativo, quando necessário. A gente tinha armadura negativa, né? Então a armadura negativa das lajes, ela tinha um ganchinho que desce na altura da capa. A capa é de 10 centímetros. Então a gente teve um gancho generoso ainda para uma armadura negativa de laje nervurada. Porque geralmente na nervurada não tem gancho, né? Porque é uma capa de 5, não dá para botar gancho. Mas aqui a gente tem uma laje nervurada com 10 de capa. Então dava para colocar um ganchinho. E nas lajes, não teria necessidade, não. Depende do nível de tração que chega na barra, né? O comprimento de ancoragem, tem que ver esses itens. Mas no nosso caso são tudo vigas de 19 de largura, vigas mais largas, então não tem necessidade. Pode ver que aqui as barras estão retas. Perfeito. Tem outra pergunta também, é do Dermeval. Por que não utilizar uma camada isolante acústica que já ajudaria isolamento térmico ao invés de aumentar a capa de concreto? Vou te falar que isso foi uma questão da construtora, tá? A capa de isolamento ela é muito utilizada hoje mesmo. Nos últimos anos tem o pessoal usado bastante. Tanto que aumentou muito o pessoal que deixou de fazer nervurada e voltou para maciça, que teoricamente maciça tem o pior desempenho acústico. Então o pessoal saiu da nervurada e voltou para maciça exatamente por causa da manta que agora coloca no contrapiso e faz o isolamento. Então isso até aconteceu bastante, essa volta, né? Mas foi uma questão totalmente da construtora de fazer maior. Eles fizeram ensaios, eles foram em várias obras e fizeram ensaios de ponto a ponto, né? Então no apartamento de cima e no de baixo, de outras edificações, para ver o nível de ruído que passava e viram que precisava de uma capa maior. Muito bem. Tem uma pergunta também da Camila. Camila, nossa queridíssima, que trabalha com a gente aqui na UFQI do suporte. Muito legal ter pessoas da UFQI também no evento, né? A Camila perguntou o seguinte, como você avalia a ancoragem da viga de largura maior que chega em pilar mais estreito na junta? Geralmente, viga maior, quando ela chega num pilar que é menor, o que a gente faz é utilizar os estribos até em todo o comprimento, né? Porque o que acontece? Eu tenho, sei lá, uma viga que tem 4, 5 barras, 5 barras positivas, e daí teu pilar é mais fino. Daí vem umas barras que não se apoiam no pilar. Então, o que a gente faz faz uma verificação, mas principalmente a questão dos estribos, né? Os estribos têm que passar, porque os estribos que vão apoiar aquela barra e jogar a carga para dentro do pilar, né?
É uma solução muito boa mesmo. Com certeza. Bom, tiveram mais algumas perguntas aqui. Eu não sei se tu já terminou ali aquela apresentação, Nivaldo, quer voltar ou agora a gente já está mais pelas perguntas mesmo? Perguntas. Então já estava ali, ó. Era o último já slide da abertura. Então tá. Porque teve uma pergunta que eu vou responder. A Fernanda falou aqui quando é que sai a proteção no EBERIC. Está no forno, tá, Fernanda? Na verdade, vai sair na versão 22. A gente vai fazer na versão 2022, no caso, né? Cujo lançamento acontece em outubro. Então, outubro, a gente vai estar oficialmente lançando aí o módulo Lajes Protendidas, né? Que tá uma espera danada. Inclusive, o Nivaldo tá cobrando bastante. O pessoal do Next vai vir? Vai vir para o Next. Que agora não tem mais muito esse conceito de Next, né? Porque agora é por assinatura, então o cara que está com a assinatura em dia toca a ficha e já engloba aí as atualizações, né? Então, o meu não é assinatura, o meu ainda é vitalício. Mas a gente precisa conversar, Nivaldo. O meu é vitalício. O meu está com as atualizações em dia, mas o meu é vitalício. Vocês estão vendo que eu não fiquei escolhendo o cliente por causa de questão comercial, foi realmente por questão de conhecimento, né? Enfim, né? Também estão perguntando, Nivaldo, eu vou aproveitar, né? Pessoal, se vocês quiserem mandar mais perguntas ali, eu dei uma passada de olho aqui, eu até acho que a gente respondeu basicamente tudo, porque muitas perguntas foram feitas lá atrás. O Nivaldo foi falando e foi explicando, né? Então, eu estou vendo aqui, se alguém tivesse sentido não atendido, pergunta de novo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V ali, coloca ali, pessoal, porque eu acabei perdendo um pouquinho também, porque está bem comprido aqui o chat, mas eu acompanhei, eu acho que foram todos, né? Mas beleza, qualquer coisa continuem ali. Mas, Nivaldo, também perguntaram, né? Agora eu vou fazer aí um merchan teu também, né? Porque depois desse conhecimento todo compartilhado, é merecido, né? O pessoal está perguntando sobre curso teu e tal, se tem algum lançamento previsto, como é que tá isso aí? A gente está trabalhando, na verdade, num evento que eu vou fazer em junho, tá? Meio de junho, meio para o final, entre a segunda e terceira semana de junho, vai ter um evento que é um mini curso gratuito de projetos estruturais. Então, um mini curso de projetos estruturais que vai acontecer. Então, 2 aulões para poder difundir um pouco melhor um pouco mais as melhores práticas de projeto estrutural, na segunda semana de junho. Daí, quem quiser pode se pré-inscrever. Está compartilhada a minha tela ainda? Está compartilhada. Então, engenivaldo.com.br/site, faltou aqui, ó, /site. Ou ir ali no @engenivaldo no Instagram, tem um linkzinho ali na bio do Instagram. Daí dá para se pré-inscrever ali no curso, no mini curso gratuito, exatamente que a ideia é elevar o nível dos projetos estruturais, né? Essa que é a ideia, né? Conseguir difundir conhecimento e ajudar as pessoas a resolverem melhor os problemas dos clientes. Então, é basicamente isso. Mês de junho agora. A gente está junto nesse propósito, Nivaldo. Muito bacana essa tua ideia aí de elevar essa qualidade, né? O Vladas também está perguntando quais foram os aditivos usados aí nas peças. Aditivo do concreto? E acredito que sim. Ele não especificou, mas deve ser isso, né? É que assim, a gente tem que entender uma coisa, né? Que às vezes o pessoal se confunde. Mas assim, ó, quem faz projeto estrutural, faz projeto estrutural. E uma coisa importante quem é responsável pelo concreto é o especialista em tecnologia de concreto. Então, o que acontece? Eu passo algumas características que o meu concreto tem que ter para aquela estrutura. Principais características FCK e módulo de elasticidade. Também coloco assim, ó, slump, que tem que ter fator água-cimento, né? Mas a principal característica, as duas principais são FCK e módulo de elasticidade. Dentro disso, daí o cliente acerta com a concreteira qual que é o concreto que ela vai comprar, 35 MPa no caso, e dentro das necessidades da concretagem, eles basicamente estudam qual que é o melhor aditivo a ser colocado. Então a gente não entra muito nessa parte. Eu especifico o que eu preciso no concreto. Eu preciso disso. Daí, se eles quiserem fazer... Eu até prefiro, por exemplo, eu especifico a brita. Brita 0, brita 1 e tal. Todo mundo prefere brita 0, concretar com brita 0, porque brita 0 é mais fácil de concretar, para vibrar, fica menos... Mas isso é totalmente uma coisa que,
Posso fazer com brita 0? Se chegar na FCK e na módulo de elasticidade, pode. Posso fazer com brita 1? Se chegar no FCK e no módulo de elasticidade, pode. É isso que eu preciso. A minha estrutura precisa disso. Daí vocês acabam acertando diretamente. Slump, né? O cliente quer um slump melhor, então ele pergunta, mas eu posso botar mais água no concreto lá na hora, porque eu preciso de um slump melhor para essa viga que tem muita armadura, sei lá. Trata com o tecnologista de concreto, que no caso é a usina, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui que o pessoal está querendo saber qual foi a taxa de armadura geral do projeto aí. Tens esse valor na cabeça? Putz, olha, eu me lembro que na época a gente mandou para eles, mas eu não separei aqui. Eu não tenho de cabeça, não, e eu teria que procurar. Não, tranquilo. Depois, qualquer coisa, vocês entram em contato com eles lá. Isso, me chama no direct. Redes, né? E tem mais uma perguntinha também aqui do Eduardo, né? Voltando lá naquela questão do lençol freático, se foi adotado algum sistema de drenagem, né? Para dar direcionamento às águas provenientes da água, do aumento do lençol. Olha, eu achei aqui o resumo de materiais para vocês verem. Ah, tá. Total de CA50 e total de CA60. Não está em taxa, está em volume mesmo, tá? Está em quantidade, ó. 234 mil quilos de CA50 e de CA60, 42 mil quilos de CA60. E temos volume de concreto de 3.219 metros cúbicos. Não dá até para fazer a continha, vamos fazer aí uma conta geral. 234.565 mais 47, 42. 798 dividido por 3.219 metros cúbicos. 86 quilos por metro cúbico, a taxa do projeto. 86 quilos geral, né? Taxa geral, 86 quilos, incluindo tudo, né? Desde sapata, laje, parede de contenção. Lembrando que tem parede de contenção, laje, subsolo com armadura dupla, etc. Na época aqui o escritório tinha outro nome, tá? BC Engenharia de Estrutura, virou BC Projetos, o site é o mesmo, mas virou Blue Calc Projetos. Ah, bacana. Tanto que o nosso selo é até diferente. Às vezes a gente muda o nome para dar uma evoluída, né, Nivaldo? Na verdade a gente descobriu que já existia BC Engenharia. E daí a gente teve que mudar, entendeu? Era BC de Balneário Camboriú e tivemos que mudar porque descobrimos que já havia BC Engenharia. Ah, tranquilo. Perguntaram aqui também, talvez até eu possa responder. Então, agora eu já perdi a pergunta. Ah, tá aqui, ó. Do Lucas. Uma dúvida sobre a ferramenta, otimização de armaduras no EBERI que passa pela verificação. Bom, quando a gente faz a otimização, eu não sei do que você está falando exatamente, Lucas, se é aqueles recursos para a gente emendar a barra, ou tem aqueles índices lá que a gente coloca os coeficientes para, às vezes, dar menos barras, né? Ou, às vezes, a bitola, ou, enfim. Não sei se exatamente você está falando isso, mas toda vez que você faz alguma alteração dentro do programa com alguma configuração, se você reprocessar a estrutura, sim, ele vai considerar todo o dimensionamento, ele vai refazer todo o processamento de dimensionamento considerando aquelas alterações, né? O que não acontece ainda é quando você faz a edição lá no editor, né? Daí, se você fizer alguma alteração, alguma edição lá, daí aí você não tem como trazer de volta para o EBERI para fazer o recálculo. Mas se você fizer todas as configurações ali já para otimizar e já sair o dimensionamento com essas otimizações, sim, tudo ele vai fazer. Ele vai refazer os cálculos e vai redimensionar, redetalhar e, com certeza, considerando essas alterações que você fez, tá? Então, era essa a tua resposta. Olha só, o Stefani está aqui também. Stefani, eu estou te esperando aqui nesse papo de projetista, tá? Já está intimado. Tem várias pessoas aqui que eu já vou intimar. Vocês fiquem ligados que eu vou intimar em breve, hein? Bom, o Henrique perguntou das formas, mas você já explicou ali, né? Falou naquele outro momento que o Danilo tinha perguntado também. O Fernando perguntou se você altera bastante o detalhamento das lajes. E agora? Fala ou não fala? E agora? Não, assim, né, gente? Eu vou falar do modo geral, tá? Depois o Nivaldo vai falar se foi o caso do projeto.
A questão da laje é uma das maiores dificuldades para qualquer software, tá? Exatamente. Qualquer software, o detalhamento da laje é o ponto mais crucial de todos. É o mais delicado, vamos dizer assim. E é o que a gente, inclusive, está trabalhando aqui. Vocês vão ver já em breve uma surpresa aí, nas próximas versões, que a gente vai trazer uma melhoria bem significativa. Então, tudo que assim, envolve grelha, né? A laje, a escada, a contenção, tudo que envolve grelha. Então, assim, é realmente importante a intervenção do projetista no detalhamento de lajes em muitas situações. Outras não, outras já saem. Quando a gente tem um projetinho mais bem comportado, vamos dizer assim, né? Mais quadradinho, mais bonitinho, já sai tudo bem até alinhado, né? Mas em algumas situações, de fato, a gente precisa realmente intervir. Então, eu acredito talvez que tenha sido até a situação do Nivaldo aí, né? Até vou mostrar para vocês, porque o que acontece? Acontece que lajes como essa, essa aqui é a laje que eu mostrei o detalhamento depois. Essa laje aqui, né? Então, barra de 16, barra de meia. Ela é essa lajezinha aqui que nem carga de parede tinha. Então, essa é uma laje bem retangular, acaba que ela tem pouca intervenção. Mas quando a gente vem para a laje como essa aqui, ó, toda recortada, então acaba que tem picos de esforços aqui que eles geram um excesso de armaduras diferentes. Então, a gente vem com uma padronização, né? A gente acaba fazendo uma padronização para algumas armaduras. Então, dependendo, obviamente, do formato da tua laje e dos apoios que ela tem, pode ser que tu precise padronizar um pouco mais para não dar muito pedacinho de armadura diferente do que outras, mas depende muito do modelo. Então, aqui a gente teve em lajes que tem esse formato assim, igual essas que tem essas entradinhas, né? Que são aquelas famosas armaduras de região. Então, aqui eu até fiz um detalhe separado aqui para uma armadura que vai aqui em cima em tela, para pegar esse canto aqui. Então, essas lajes com esse formato são onde geralmente tem algum pontinho mais específico para ficar atento. As outras têm um comportamento mais normal, é mais tranquilo, né? Mas sim, é normal ficar atento ao detalhamento, tem que ficar atento, tem que ver como é que é e tentar ajustar o melhor possível. Né? É verdade. Tem um comentário da Fernanda aqui que ela fala assim, ó, aquele detalhe de armaduras de distribuição não tem um mestre que entenda. Gente, de fato, o entendimento dessas armaduras é uma coisa que a gente está trabalhando muito, porque realmente isso é um problema que a gente encontra, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação, né? De não ter sido entendido o projeto, o detalhe, né? Na obra. Qualquer situaçãozinha que foge da ordinária gera, assim, alguma dúvida, né? Então, assim, por isso que a gente tem trabalhado nisso, né, pessoal? Aquele recurso de armaduras 3D, por exemplo, ele já vem, inclusive, para tentar resolver esse problema, porque quando a gente consegue ver a realidade aumentada, né, a ideia nossa aqui, enquanto desenvolvedores de softwares, é justamente para colocar nas nossas soluções experiências imersivas que vão facilitar cada vez mais esse entendimento, né? A gente sabe dessa importância. Então, eu concordo com o que a Fernanda comentou, né? Realmente é difícil de entender mesmo, e muitos engenheiros que não têm, inclusive, esse feeling, esse tato com a execução, né, acabam pecando pela falta de detalhes, né? Porque às vezes a gente acha que o nosso projeto é muito perfeito, e o pessoal na execução que fez coisa errada, mas será mesmo que o meu projeto estava assim tão perfeitinho, estava bem detalhado? A gente também tem que ter uma visão crítica sobre o que a gente tem entregado, sabe? Às vezes eu vejo um pouquinho de falta, e agora vocês vão me desculpar, né, gente? Aqui é papo reto, né? Às vezes eu vejo um pouquinho de falta de humildade dos projetistas, às vezes, em assumir realmente que aquilo que a gente está fazendo não é realmente, pode ser melhorado. Então, olha, né? Foi o que eu comentei para vocês, né? Te interrompi, Michele, termina lá. Não, pode falar, Nivaldo, pode falar. Aqui é o que eu comentei para vocês. Então, por exemplo, aqui tem um detalhe de reentrância que gerava armadura de região, a gente preferiu fazer esse detalhe aqui, ó. Armadura negativa para canto na reentrância. Então, é uma malha que vai colocar aqui em cima. Então, tem algumas armaduras que daí a gente padroniza, né? Vocês podem ver, essa aqui tem um negativo nessa região de emenda diferente. E essa armadura de distribuição, eu não utilizo aquele debérico, eu utilizo esse detalhezinho aqui, ó. Então, um detalhe que mostra a armadura em planta, eu faço um total. Então, eles sabem, todas as lajes têm essa armadura nervurada, 1.235 metros quadrados de nervura, aqui, de uma armadura de distribuição. Né?
Muito bem, muito bem. Então são coisas que a gente vai pegando com o tempo, assim, né? Esses detalhes. A gente aqui, enquanto desenvolvedores de software, a gente entende essa necessidade, por isso a gente tem trabalhado, né? Foi só isso que eu quis aproveitar ali o comentário da Fernanda, né? Dizer que, de fato, isso é muito importante, né? Gerar detalhes que sejam fáceis de entender. E a gente aqui sabe disso, a gente está trabalhando muito em cima disso, porque de fato a gente acha que essas experiências imersivas elas tendem a contribuir muito nessa questão, né? Pessoal, é o seguinte, já são 19h30. Eu falei para o Nivaldo que eu ia ocupar ele 1h30, ele deve estar cheio de compromisso, pessoal. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda, mas o que tem aqui para responder, a gente vai levar mais um bocado de tempo e a gente realmente está com o nosso tempo no limite aqui, tá? Mas o que eu vou falar, né? O que eu vou dizer para vocês nesse momento? Agora a gente pode entrar em contato com o Nivaldo, explorar bastante ele lá nas mídias. Exatamente. Inclusive, se vocês entrarem hoje no meu Instagram, tem nos stories uma caixinha de pergunta de consultoria grátis. Vão lá e perguntam o que vocês quiserem. Olha só que legal, pessoal. Já falem lá que vocês estavam aqui na nossa live e que estão levando a pergunta que vocês fizeram na live. Tem algumas perguntas aqui, então, ainda mais, né, que o pessoal colocou aqui. Então, @engenivaldo, segue o Nivaldo, pessoal, ele é super, super fera, como, né, ele por si só falou que deixou isso muito claro. Sigam a gente também, tá? A gente vai, esse quadro que a gente estreou hoje, foi a estreia, né, a gente ainda vai fazer outros, inclusive o segundo episódio já está marcado. Nós já só tende a melhorar. Se vir eu no primeiro, no segundo vai ser um mais fera ainda. E no terceiro, um cara mais fera ainda. Uma mulher mais fera ainda. Então, imagina. Né? Só vai melhorar. Todos aqui são feras. E o Nivaldo, daqui a pouco, já volta com a gente aí, né, Nivaldo? Porque ele tem um monte de projetos para mostrar para a gente com essa didática espetacular. Então, a gente pode aprender muito com o Nivaldo. Então, pessoal, eu realmente peço perdão por vocês que mandaram perguntas agora, mas nosso tempo realmente esgotou. Eu nem imaginei que a gente ia passar de 1h e chegamos em 1h30. Mas, entre em contato lá que o Nivaldo vai ficar bem feliz. E no que eu puder ajudar também, né? Claro que o projeto é dele, se for mais disso, daí a pergunta realmente melhor ir para ele. Mas o que a gente puder ajudar no canal da UFQI, no meu também, que é o Michele Mor, né? Fiquem bem à vontade para adicionar a gente lá. Nivaldo, eu não sei nem o que te dizer. Eu tô assim, eu já sabia que esse encontro ia ser espetacular, mas sempre ultrapasso aqui as minhas expectativas. Realmente fico muito feliz aí da gente te ter junto da gente. E até falaram que a UFQI tem que patrocinar, né? Já colocaram e colocaram numa saia justa, mas vamos trabalhar nessa linha aí. E eu vou deixar tu despedir do pessoal, mas antes, né, deixa eu só continuar aqui. Meu agradecimento, eu te agradeço muito pela tua disposição, o teu tempo de ter ficado junto aqui com a gente, compartilhado essa chuva de conhecimento que foi essa nossa 1h30 juntos aqui hoje. Muito obrigada. Eu que só tenho a agradecer, na verdade, o convite, né? Porque, assim, eu imagino que todo mundo, né? Vocês trabalham talvez com o Eberic, vocês estão ali, desenvolvem os projetos no Eberic, vocês querem ter essa proximidade, todo mundo quer ter essa proximidade com a empresa, com o software que utiliza, exatamente. E essa proximidade que eu tive já outra vez a gente já fez live no Instagram e agora de novo aqui, é sensacional. É uma admiração que eu tenho muito grande pela AutoQI, por todo o trabalho da AutoQI, toda a inovação que ela faz. Inclusive, já comentei outras vezes, mas talvez as pessoas não saibam, né? Mas na minha dissertação de mestrado, o Jano, que é um dos fundadores, sócios proprietários da AutoQI, estava na minha banca da dissertação do mestrado, tive a honra de ter o Jano lá, e só tenho a agradecer, na verdade, a oportunidade de agradecer o convite da AutoQI, o teu convite, e ficar à disposição não só de vocês, mas de todo mundo que está aí. Pode me chamar lá, perguntar. Eu sempre tento responder todo mundo. Eu sou meio metódico, eu não gosto de ver os numerozinhos em vermelho ali, eu tenho que responder todo mundo. Tem toque? Tem toque, exatamente. Então, pode me chamar lá que a gente vai conversar com certeza. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Imagina, Nivaldo, eu que agradeço. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que a ideia dessa nossa conversa é justamente falar de projeto, né? Sem meias palavras, né?
e sem rodeios. Então, assim, quem tiver interesse em ser convidado também, pode me chamar aqui. Eu tô de olho no que vocês estão fazendo, eu já falei lá no início, eu tô mesmo, tá? Então, já tem várias pessoas aqui que já estão na minha listinha, eu já criei até uma lista. Vocês vão receber meu contato em breve. Porque a ideia é isso, a ideia é não ter um palestrante aqui, é todo mundo participar, a gente ter uma rede mesmo e compartilhar conhecimento, isso é muito importante, né? Então, assim, quem quiser participar, contata ali a gente, tá? Fiquem bem à vontade. E também estão convidados para os próximos episódios. Esse quadro, tá? A gente quer que ele seja quinzenal. Então, gente, se vocês querem que ele continue, curta bastante aí o vídeo. Todo mundo dá uma curtidinha ali. Compartilhe. Eu preciso levar esses números lá na minha direção para justificar as coisas, gente. Então, vocês compartilhem e coloquem lá nas redes e tal. Esse barulho é importante para a gente ter um feedback bem positivo e a gente poder disseminar, né, criar e fazer parte dessa rede juntos aí, né? Gente, era isso. Muito obrigada a todos vocês. O nosso número de participantes, ele se manteve assim, ó, do início ao fim, até aumentou bastante. Então, realmente, eu acredito que esse conteúdo foi muito relevante. Então, muito obrigada a todos vocês. Nivaldo, mais uma vez, a gente se encontra em próximos eventos, próximas oportunidades. E é isso, gente. Uma ótima noite para vocês. Segundo episódio, a gente vai começar a divulgar aí nos próximos dias. Tá bom? Era isso. Tchauzinho, Tchau, Nivaldo. tchau para todo mundo.